Seja muito bem-vindo ao meu canal. Um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo, claro, de que hora você verá este vídeo. Sejam todos bem-vindos e que Deus vos abençoe. Eu quero convidar você a desde já estar se inscrevendo no nosso canal, curta o vídeo e deixe um comentário. Qual o nosso objetivo e propósito aqui? É agregar conhecimento da palavra de Deus. Mas o diferencial é que o que você aprende aqui, você pode tanto utilizar com uma aplicação de pregação ou aplicar também na tua vida. O que você aprende aqui são princípios fundamentais da palavra de Deus. E se você já me segue aqui no canal, com certeza você assistiu ao nosso primeiro vídeo falando sobre o filho pródigo. O que você aprendeu no primeiro vídeo? O que é uma parábola? Por que Jesus contava parábolas ao invés de ir direto ao assunto? E você também aprendeu sobre os mandamentos que o filho pródigo quebrou e a verdadeira intenção dele ao voltar para casa. Eu apresentei a vocês 4 verbos gregos para a ideia de servo na época e qual Lucas utilizou para falar do filho pródigo. É claro que tudo isso você pode estar aprendendo no nosso primeiro vídeo. Então, já vai aqui no canal, encontra ali o vídeo Filho Pródigo e acesse, assista e seja edificado. Quando você terminar ali, já corre para cá para a parte 2. Agora, se você assistiu a primeira parte, então já vamos dar início à segunda parte. Então, a título de introdução, nós aprendemos que quando o filho pródigo ele volta para casa e ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus servos. Algumas Bíblias trazem a palavra trabalhadores. Por quê? Porque no grego ali a palavra para servos é mistios, um servo contratado que trabalha sob contrato recebendo um salário. Encerrando-se o contrato, recebe-se o salário. Este trabalhador volta para casa. Então, quando o filho disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pequei contra o céu contra ti, não sou digno de ser tratado teu filho, trate-me como um dos seus servos. O filho não tinha intenção de se tornar filho novamente. Ele queria apenas granjear mais dinheiro para voltar para onde estava. Dito isso, ele então volta para a casa do pai. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e juntos então vamos entender o que aconteceu depois que o filho voltou. Tudo bem? Lucas capítulo de número 15 e nós vamos então meditar no versículo da palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia em mãos, tá bom? Então eu quero que você acompanhe comigo detalhadamente esta leitura. Diz a Escritura, verso 19: não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o pai o viu, moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao servo: traga depressa a melhor roupa e vestiu, põe um anel em suas mãos e sandália nos seus pés. Que interessante. Quando o filho volta, como nós lemos no 19, ele tem a ideia de ser tratado como um dos trabalhadores de seu pai. Agora, eu gostaria que você observasse comigo algumas verdades sobre essa história. Jesus ele diz que quando o pai viu o filho, ele correu ao encontro do filho. Por que é que o pai ele corre ao encontro do filho? Vamos entender? Deuteronômio capítulo 21,
verso 18 a 21, a Bíblia nos mostra a lei do filho rebelde. E nesta lei, diz a Torá, a lei de Moisés, que quando o filho era rebelde, os pais traziam diante dos anciãos, diziam: olha, nem mesmo sendo disciplinado, ele nos obedece, mas tem se tornado rebelde. Pela sua rebeldia, ele seria apedrejado, mas a lei de Moisés ela usa uma expressão muito interessante, dizendo: retirai-o do meio de vós. A ideia de retirar-vos do meio de vós criou na cultura judaica uma tradição. Veja que não é uma tradição avulsa, é uma tradição com base na lei de Moisés. Que tradição é essa? A tradição de Caizazar. Caizazar. O que é isto? De onde vem? Esta tradição era conhecida como a tradição do rompimento ou do corte e rompimento. Dentro dessa ideia cultural, quando o filho ele volta para casa, os próprios servos, a sociedade viria ao encontro daquele filho e todos juntos iriam declarar: você está cortado. Então, assim, ele perderia toda a oportunidade e a chance de estar novamente com o seu pai. Então, veja que este corte, ele se dá por alguns princípios. Então, vamos lá. Vou citar para vocês aqui a fonte desses princípios, tá bom? Principalmente a Mishnah. Então vamos lá, a Mishnah é uma parte da tradição e interpretação judaica da lei de Moisés. Mishnah Ketubot 7:10 diz que esse corte ele acontece em 3 circunstâncias: quebra de pacto familiar, dispensação da herança e associação a gentios. Então o filho, ele fez essas 3 coisas. Ele quebrou o pacto familiar, como você aprendeu na parte 1 do vídeo. Ele desonrou seu pai, desejando a morte dele. Ele rompe com a sua herança, porque diz a Bíblia, desperdiçando a herança. E em terceiro lugar, ele entra também na semelhação com os gentios. Então este filho, ele está apto a sofrer o corte que a lei de Moisés permitia que ele sofresse. Veja como Jesus, ele sabia ensinar. Você imagina um judeu do século I lendo essas palavras de Jesus e o que passava na mente de um judeu conhecedor da cultura? Então vamos lá? O pai era ciente disso. Quando o filho voltasse, os servos iriam encontrá-lo para cortá-lo do meio do povo. Uma vez que ele é cortado, ele seria indigno de retornar. Aí diz o texto que quando ele chega ao pai, a Bíblia diz que o pai o viu de longe e o pai correu ao encontro dele. Sabe o que é curioso aqui? É que na tradição judaica, um idoso não podia correr. Interessante, não é? O idoso não poderia correr. Por quê? Porque correr na tradição judaica era coisa de servo e coisa de criança. Um idoso não corria. Vou citar para você algumas fontes aqui e aí a gente já discorre um pouco mais sobre isso. Tranquilo? Então vamos lá. O Talmud, no Tratado de Shabat 113a, diz o seguinte: a maneira de uma pessoa andar revela quem ela é. E os comentaristas do Talmud dizem: o idoso sempre andará devagar, porque como ele é experiente de vida, ele não necessita correr.
A Mishnah Avot 4:20, ela diz o seguinte: não olhes para um vaso, olhe para o que está dentro dele. A ideia da Mishnah é dizer o seguinte: a experiência está além do que se pode ver. Então o idoso não poderia correr, porque correr também significava inexperiência. O ancião carregava toda a kavod da sua família, toda a honra de sua família estava sobre os ombros do ancião. Quando o ancião ele anda, é um sinal de respeito. Agora, Josué, o idoso não podia correr de maneira nenhuma? Claro que havia exceção a esta regra. Mishnah Avot 4:2 diz o seguinte: corra para cumprir uma mitzvah ou um mandamento. Então a única vez que o idoso poderia correr era para cumprir o mandamento. O que os comentaristas dizem é o seguinte: correr por si próprio é vaidade. Correr por mandamento, para cumprir o mandamento, é dignidade. Então o idoso não poderia correr, porque isso demonstrava que a sua sabedoria foi anulada. Ele seria visto, olha como é interessante, ele seria visto com maus olhos pela sociedade. Ele perderia o seu respeito. Agora, o quão grande era o amor do pai pelo filho, a ponto de o pai correr. A ideia dele correr, você sabe que os homens daquele tempo, inclusive alguns ainda hoje naquela região, não utilizam roupas como nós. Dentro da cultura, eles usam aquela vestimenta longa, o vestido. Para correr, tinha que puxar a barra do vestido, mostrar as pernas, o que era desonroso para um ancião. Então veja, o pai está abrindo mão da honra. E por que é que ele corre ao encontro do filho? Por que ele vai ao encontro do filho? Ele vai ao encontro do filho para evitar que aconteça a cerimônia de Kaisazar, como eu te disse, a cerimônia do corte. Se o pai não corresse, os servos chegariam primeiro, se uniriam e declarariam: você está cortado, como um ritual, e cortariam o filho. O que é que o pai faz? O pai abre mão da própria honra. Como é que o pai se mostra? O pai se mostra como uma criança porque correu. Isso mostra infantilidade. Ele abriu mão da sua honra de ancião, do seu respeito como ancião. Em segundo lugar, era costume dos servos, ao trabalhar no campo, amarrarem a barra da vestimenta para não atrapalhar. Então eles amarravam na cintura. Então quando o pai levanta, o pai está se colocando como servo do filho, ou perdão, como servo aos olhos da sociedade. Então, a atitude daquele pai trouxe para ele todo tipo de apontamento. Ele perde a honra, perde o respeito, perde a reverência, mostra que não tem sabedoria e tantas coisas negativas. Só que tem uma coisa: quando o pai ele corre ao encontro do filho e tudo isso acontece, ele tira a atenção dos homens do filho e coloca a atenção nele. Os homens não excluem o filho, não chegam a cumprir o ritual de corte, porque agora eles estão olhando para o pai. O filho é digno de corte, mas o pai atrai a vergonha para si por causa do filho. É interessante porque a Bíblia diz que Cristo, ele não veio para ser servido, mas para servir. Como pode Deus servir? Como pode Deus morrer? E tantos outros
temas que fazem com que Cristo seja apontado pelos homens. Toda vez que você ver alguém falando sobre Cristo ou de Cristo, de modo a deteriorar a imagem de Cristo, lembre-se, é por amor a mim e você que ele se sujeitou a ser envergonhado, a ponto de morrer em uma morte, a morte de cruz. Então eu quero que você entenda comigo esta palavra. Quando o Pai corre, quando ele morre na cruz, quando ele se permite ser zombado pelos homens, quando ele abre mão da sua glória, quando ele chega, perceba comigo como é lindo essa palavra. O filho não consegue terminar a frase. Lembrando de novo, assista o primeiro vídeo para entender do que eu estou falando. O filho, ele não consegue dizer ao pai: trate-me como um dos seus empregados. Não consegue. Ele só consegue dizer: não sou digno de ser chamado teu filho. E ele já é interrompido aí. Então, a frase que ele arquitetou na mente não é concluída. O pai toma a postura, o pai toma a frente e diz a Escritura que o pai o abraçou e o beijou. Agora, para nós irmos para a nossa conclusão, beijar os pés era a atitude de escravo para com o seu senhor. Beijar as mãos era o sinal de respeito e reverência. Então veja, o filho deveria beijar o pai, as mãos ou até mesmo os pés. Mas diz o texto que o pai beijou o filho. E se o pai beija o pai o beija no rosto. Só que o beijo no rosto significa igualdade. Somos iguais. Você lembra do mandamento de Paulo, que até hoje é cumprido aí pela nossa querida igreja Congregação Cristã no Brasil? Você lembra dele? Para saudar com um ósculo santo beijo. E eles saúdam aonde? No rosto, para dizer: somos iguais. Estamos no mesmo nível. Quando o pai beija, o pai está no mesmo nível. E a grande questão é: o filho estava no nível do pai? De modo nenhum. Então é o pai que desceu no nível do filho para salvar o filho. O Deus encarnado desceu no nível dos homens, viveu como homem, abrindo mão de sua glória para salvar a nossa alma. Guarde essa palavra. Deus correu. Hoje, se as pessoas zombam de Deus, criticam e duvidam tudo isso, é porque Deus abriu mão de sua glória, sua honra, Filipenses 2, por amor a mim e por amor a você. Se ele não corre ao nosso encontro, nós seríamos cortados para sempre da comunhão de sua presença. Valorize a salvação da tua alma. Que Deus abençoe a tua vida, a você que assistiu este vídeo. E é claro, de novo, inscreva-se no canal, curte esse vídeo e deixe um comentário do que você achou. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim o permitir, tá bom? Claro, não esqueça também de ativar aí as notificações, certo? Deus abençoe a todos e um forte abraço.